Bora, perguntas e respostas, Matheus e o Léo, na Fazenda.com. Começando agora. As regras do jogo. Posso pular uma vez? Isso daí você tá inventando agora, né? Porque eu não tô sabendo. Posso pular uma vez? Estou inventando agora. Tá. Posso pular uma vez? Posso pedir ajuda dos universitários? No caso, o senhor. Tá. E eu posso ligar para um amigo para pedir ajuda. Isso eu gostei. Exato. Quem será? Será que a gente pode ligar para você? É, passe livre. Tá, beleza. A gente pode ligar, cara. Sem polêmica ou eu posso escolher a ordem aqui? Cara, vamos começar devagar e aí a gente vai aquecendo os motores e depois você... Lembrando que já rolou a primeira série disso aqui semana passada. Agora a gente tá trazendo Episódio aqui 2, então. novo formato, Instagram, YouTube, enfim, bate-bola, Matheus e Léo na Fazenda.com. Beleza. Então, primeira pergunta, vou começar. Engordar macho ou fêmea? Como escolher? Cara, essa é uma pergunta boa, frequente e recorrente dentro da porteira aqui nossa. Muito. O que eu pensaria? Obviamente, sim. Fêmea desempenha menos que macho? Desempenha. Quanto? Na ordem de 20%. Ou seja, comeu a mesma quantidade de comida, macho vai ganhar 20% acima. Ah, então macho é melhor que fêmea? No indivíduo, em termos de ganho de peso e produção, é. Isso não quer dizer que é melhor financeiramente e a melhor estratégia para o seu negócio. Pontos para a gente considerar. Peso médio da fêmea é menor que o peso médio do macho. Tá. Se eu tenho uma área, aquela área produz alimento. Ela tem uma capacidade de suportar o AS dentro dela. Se a capacidade dela é suportar 2 UAs, em número de cabeças, eu vou ter mais cabeças de fêmeas do que mais cabeças de macho para atender aquela UA. Dependendo do meu valor de compra dessa fêmea em relação ao macho, que depende da região, a gente vai comprar ela com desagem em relação ao macho e vendendo o valor do macho, mesmo que ela ganhe menos, o fato de eu ter mais cabeças de fêmeas dentro daquela mesma UA, eu posso ganhar mais por hectare. E aí pode ser um baita negócio. Então não tem resposta mágica. Macho produz mais? Sim, produz mais. Mas dado que o peso médio da fêmea é menor, dentro de uma capacidade de suporte de um pasto, eu consigo colocar mais cabeças de fêmea do que mais cabeças de macho. Depende do meu cenário econômico, pode valer mais a pena trabalhar com fêmea do que macho. Não é regra, só olha para isso também. Tá. Então eu vou colocar a mesma pergunta de uma forma diferente. Perfeito. E eu dei uma resposta mais direta assim, porque eu acho que é o objetivo dele aqui na pergunta. Como escolher diretamente, sem ir tão a fundo. Se o meu fator limitante é o financeiro, de compra desses animais, para qual caminho eu vou? Macho ou fêmea? Explica mais, assim, tipo, o fator limitante, tipo, eu tenho, sei lá, 100 mil reais para comprar. Exato. Ô, Léo, de novo, se você está numa região que você consegue comprar fêmea com desagem em relação ao macho, eu olharia para fêmea. Perfeito. Agora tem que entender muito, existe muito uma variação regional, existe um momento de mercado. Por exemplo, a gente fala em novilha, a gente está entrando no cenário agora, não sei quando você está assistindo esse vídeo, daqui quantos anos você vai assistir esse vídeo. Mas hoje, dia 3 de 2026. Bezerro está ficando uma moeda cara. Isso quer dizer que novilhas vão começar a ser valorizadas como barriga e não como carne. Isso pode inflar o valor de compra da novilha, da bezerra, para fazer essa recria, por exemplo. Então olhe para isso. Qual é o momento do ciclo pecuário, qual que é o momento do negócio? Se está comprando bem, de novo, dentro daquela mesma área, você coloca mais fêmeas do que macho. Boa. Olha para isso. Vou seguir na mesma linha, porque a gente está falando de desagem e preço de compra. Pergunta 2. Pergunta 2. Gabiru, vale a pena? Quanto de deságio devo pagar? Cara, Gabiru pode valer a pena. Pode. Aí tem assim, ó. Dentro dessa mesma linha, Gabiru vale a pena? É a mesma pergunta. Angus vale a pena? Anelorado em relação ao Nelore, vale a pena? E aí todo mundo pergunta, quanto a mais de ágio eu posso pagar? Primeira coisa, existe uma variabilidade dentro do Nelore gigantesca. Nem todo Nelore é igual. Assim como nem todo Gabiru é igual. Então a primeira coisa que você tem que entender é, qual é o Gabiru que a gente está falando? Vai entender assim, ó, um Gabiru ele tende a comer mais e ganhar menos que um Nelore. Cabe você comprar e entender dentro do seu sistema de produção como ele performa. Mas ao mesmo tempo ele é mais barato no seu valor de compra, normalmente. Exato. E aí vem a pergunta, o quanto de deságio
Na verdade, quanto de deságio eu deveria pagar? E essa é uma pergunta que não dá para responder ela. Por quê? Porque a relação, até mesmo ao contrário, quanto de ágio eu posso pagar num bezerro em relação ao boi gordo? Porque ela é uma pergunta que ela traz uma parte do jogo, que é o custo de aquisição, que ele vai ser diluído produzindo o animal. Qual que é o custo de produção? Então, por exemplo, se você está numa região, ou num cenário, num ano, que seu custo de comida está muito barato, o deságio ou o ágio é diferente. Então as pessoas normalmente perguntam, qual que é o ágio que eu posso pagar? Não dá para saber. Qual que é o custo da sua ração? Qual que é o custo do seu suplemento? Então você tem que fazer essas duas perguntas. Dado o meu sistema e meus custos, qual que é o ágio que eu consigo pagar para o meu sistema? E aí, como o Brasil é grande, cada região tem uma variação de custo de produção diferente, não dá pra gente responder isso. É muito diferente então, de polos. Conheça seu número, conheça assim, esse gabiru dentro da sua fazenda, quanto ele te custa para produzir. Ou melhor, tem indicadores técnicos, eu adoro isso. Por exemplo, vamos pensar numa RIP. Um indicador técnico para Nelore eu gasto de 90 a 100 quilos de ração para fazer uma arroba na recria com RIP. Na TIP, eu gasto de 120 a 130 quilos de ração para fazer uma arroba. No confinamento, eu gasto de 150 a 160 quilos de matéria seca de dieta para fazer uma arroba. Isso é um indicador técnico, Léo. Se eu multiplicar isso pelo valor da minha comida, eu tenho quanto custa a minha arroba produzida. Eu somo o ágio ou deságio aí e respondi minha pergunta. Boa. Excelente. Pergunta 3. Você vai fazer por fazer. Bora lá. Pergunta 3. TIP em poucas palavras. Porém, diferença entre a TIP e semi-confinamento. Cara, TIP em poucas palavras. Terminação intensiva a pasto. Excelente. Qual que é o conceito da TIP? Pegar a mesma lógica de quantidade de concentrado / ração que eu tratava do animal no confinamento, só que tratar dele no pasto. Sob a premissa de o pasto é o volumoso, então eu tenho um manejo operacional mais simples e eu trato dele como ração. Uma pausa. No confinamento é a minha silagem, na TIP é o pasto. É o meu pasto. No confinamento é o bagaço de cana, certo. E na TIP é o pasto. Aí confunde muito o que é TIP, o que é semi-confinamento. A proposta da TIP é tratar de 1,5% a 2% do peso vivo dos animais. Certo. O semi-confinamento, ele está ali namorando na casa de 1% do peso vivo. O semi-confinamento já existia quando a TIP nasceu. No começo, a TIP era chamada de confinamento a pasto, inclusive. Que era exatamente a mesma lógica de tratar os animais no pasto com a mesma lógica do confinamento. Matheus, quando eu posso fazer TIP e quando eu posso fazer semi-confinamento? Olha para o seu pasto. Se o pasto parecer com uma silagem de milho, for um pasto de qualidade, no confinamento eu consigo engordar boi dando silagem de milho 50% da dieta e 50% de concentrado? Consigo. É a dieta mais eficiente? Não. Mas eu consigo fazer isso? Consegue. Da mesma forma que no pasto, se eu tiver pasto de qualidade, um pasto de águas, por exemplo, e eu quiser fazer um semi-confinamento, eu engordo bem boi? Engordo. Inclusive com 0,5% do peso vivo, você pode engordar bem boi também. Agora, se eu olhar para falar, meu pasto é um bagaço de cana. No confinamento, você consegue engordar um animal no confinamento dando 50% de bagaço de cana e 50% de concentrado? Não consegue. No pasto também não tem como conseguir. Então é bem isso. Se o seu pasto é de qualidade, você pode trabalhar tanto com semi quanto com uma TIP. Se o pasto é bagagem de cana, obrigatoriamente você deveria ir para uma TIP. Perfeito. Pergunta 4. Aqui eu acho que a gente pode manobrar entre duas respostas. Boa. Sobre cria, que daí a gente está num cenário diferente. Como saber se minha fazenda tem aptidão? Cara, pra mim... Cara, deixa eu te ouvir primeiro. Tá. Pra mim, cria, o que define a aptidão de uma fazenda de cria? Eu vou olhar critérios como qual a minha estrutura geográfica da fazenda, se é uma fazenda de morro, se é uma fazenda mais plana, qual que é a logística que eu tenho ali interna. Por quê? Na cria eu consigo enxergar que eu consigo fazer um manejo um pouco mais leve de operacional, vamos dizer assim. Eu normalmente vou trabalhar com uma suplementação mineral, então eu não tenho a demanda de estar todo dia fornecendo isso, que está ligado à minha mão de obra, né? Eu consigo escalonar, por exemplo, áreas que não são mecanizáveis, não são agricultáveis, para eu poder fazer uma reforma ou algum manejo específico para reformar essa pastagem. A parte de logística de maquinário, então, por exemplo, se eu tenho uma área plana que eu vou trabalhar
uma recria engorda, que eu posso trabalhar uma recria engorda, onde eu vou usar vagão, que eu vou acelerar, que eu vou precisar ter estradas mais acessíveis, uma logística de máquinas mais eficiente, se eu estou numa área plana, eu vou olhar para isso com mais carinho, vamos dizer assim. Se eu estou numa fazenda de morro, isso vai ficar muito mais difícil. Então eu consigo trabalhar para esse lado da cria. Porém, eu acho que muito mais importante que isso é a minha equipe, ela tem aptidão para trabalhar com cria? Porque a cria demanda cuidados. Então eu preciso ter os nascimentos próximos da sede ou de algum funcionário, eu consigo manobrar esses animais ali mais próximos para ter um cuidado, para eu não ter uma perda excessiva, para eu não ter um índice de mortalidade, assim por diante. Eu acho que ela demanda uma necessidade de cuidados maiores. Então, a minha equipe tem aptidão para isso? Além de todos esses, é o amor que o pecuarista tem. Sim. Ele é apaixonado pela cria ou não? De maneira geral, é isso. Dá pra gente aprofundar muito mais. Eu simplificaria até mais. Assim, esse final que você falou, para mim é o definidor. Assim, não adianta a gente querer trabalhar com cria se a fazenda não tiver mão de obra para realizar os manejos reprodutivos. Para mim esse é o ponto fundamental. Assim, a questão de logística, de relevo, de estrutura, tudo isso ajeita, sabe? Você vai daqui, vai dali, você constrói isso, esse operacional nutricional. Agora, esse operacional relacionado aos manejos reprodutivos, Léo, é difícil de construir. Se eu chegar numa fazenda, eu não tenho mão de obra e a pessoa quer trabalhar com cria, cara, assim, ó, o ano passado eu fui pro Piauí, na fazenda do Rodrigo, projeto novo do zero, ele queria trabalhar com... Eu fui totalmente contra e eu saí de lá falando assim, ó, Rodrigo, não dá, cara. Tipo, região carente de obra, muito carente de mão de obra, dificuldade absurda de fazer coisas básicas. Como você pensa em ter estação de monta? Ah, mas eu não vou fazer estação de monta. Cara, na minha cabeça, hoje não existe uma cria, a gente aplicar gestão para melhorar a tecnologia, melhorar a produtividade dentro da cria, sem ter uma estação de monta. Uhum. Cara, se não tem estação de monta, ou seja, para ter estação de monta, obrigatoriamente tem que ter mão de obra relacionada aos manejos reprodutivos. Sem isso, então, premissa básica para fazer cria. Ter equipe que consiga aplicar os manejos reprodutivos na fazenda. E é uma equipe que é aquele cara, o capataz, ou o peão que for, que ele olha para o animal, ele identifica algo que está acontecendo errado, se uma vaca está diferente, está mojando diferente, está sentindo alguma coisa ou não, consegue olhar, consegue identificar qual bezerra é de cada vaca. Cara, visitando Léo, fazenda é algo assim, incrível como eles conseguem fazer isso. E dá trabalho, tá? Dá muito trabalho. Manejo de nascimento, não é só monta. Manejo de nascimento, curar o umbigo. São detalhes, e a gente falando de vida, cara, é muito, até poético. Eu adoro cria, sou apaixonado por cria, mas cria não é para qualquer um. Quer entrar com pecuária? Acho que assim, ó, quer entrar na pecuária? A pecuária arroz com feijão mais fácil de ser executada, para mim, é recria. Tem só um desafio, o tal do ágio do bezerro, que é o maior gargalo, porque na recria, por mais que em termos de produção ela é a mais simples de ser executada, o grande desafio da recria é, como ela é um ciclo mais longo, eu estou comprando o animal hoje e eu não consigo ter horizonte de quando eu estou vendendo esse animal. Uhum. Mas ela é a mais simples de executada. Eu quero trabalhar com previsibilidade de vendas, tem que pensar em engorda. O desafio da engorda, a gente está falando do desembolso maior, porque o animal demanda maior quantidade de concentrado. Agora, a cria, se não tiver aptidão em mão de obra e manejo, não faz. Boa. Pergunta 5. Pergunta 5. 5 de quantas? Temos aí o número total. Temos 10. 5 de 10. Chegamos na metade do caminho, então. O que muda na dieta quando falam em adaptação, crescimento e terminação? Legal. Cara, assim, ó, confinamento, normalmente a gente trabalhava com essa adaptação e terminação. Adaptação, qual que é a proposta dela? Adaptar o rumen, adaptar o animal àquela dieta, que tem uma carga de carboidrato maior, que vai fermentar, então a gente adapta o rumen para absorver aquilo que está sendo produzido ali no rumen e não dar acidose. E aí adaptou, entra para a dieta terminação, né? Que antigamente era dieta de adaptação e dieta. Sabe o que aconteceu? O confinamento começou a rodar, gira mais rápido a engorda do que uma recria. No Brasil tinha estoque de animais mais velhos, mais pesados, vai sendo consumido, começam a entrar animais mais leves no confinamento.
Ou seja, animais ainda em crescimento. Então, se a gente pensar, o animal lá, o padrão era entrar com 420, 440 no confinamento, e os animais começaram a entrar mais leve. 360, 330. Sim. Animal ainda crescendo. E aí, cria-se necessidade de ter uma dieta, adaptação, Terminar de crescimento. preparar ele. Exato. Então, qual que é a diferença? É uma dieta que ela vai atender a demanda animal de crescer. Então, ela tem um pouco mais de proteína, ela não é tão adensada energeticamente para fazer esse final de crescimento, para daí sim a gente virar para gesto de engorda. Tá. Eu vou colocar uma pergunta extra aqui, que eu já escutei bastante. Qual o momento mudar meu animal para o confinamento? Qual o fator de decisão? Pensando em peso, por exemplo. Olha, eu acho que uma regrinha mó boa que a gente pode ter, e aí tem que ter um bom senso. Mas ó, se usar o conceito do boi 7, não vai errar. Desmamar com 7, produz mais 7 na recria, ou seja, entra com 14 na fase de engorda, produz mais 7, abate com 21. Não erra. Então, peso-alvo, 14. É peso-alvo e uma referência. Por quê? Porque o que manda nesse número é tipo um frame do animal. Se eu tenho um animal de maior altura, às vezes esse momento acontece mais velho, mais pesado. Se eu tenho um animal mais baixotinho, um gabiruzinho, isso vai acontecer mais leve. Então, olhe para o seu animal, projeta o peso dele adulto e aí você consegue ter essa relação. Mas, via de regra, para não esquecer, trabalha com 777 que você não vai errar. Show. Se for fêmea, dica prática. Até assim, hoje no Brasil não se faz tão pesada, mas se fosse regra, seria um 6, 6, 6. 6 para desmamar, 12 para entrar na engorda e abater com 18. E ponto importante, faça lotes padronizados. Ah, perfeito, isso aí sem dúvida. Que é o básico bem feito. Perfeito. Pergunta 6, de um conhecido nosso, hein? Mas não vou falar o nome. Qual o melhor aditivo para usar no pasto e no confinamento? Putz, é uma boa pergunta, assim, ó. Eu, particularmente, ó, o feijão com arroz bem feito e o aditivo que tem mais trabalhos hoje publicados, enfim, tem consistência. É monenzina. Primeiro assim, eu não acho que o aditivo vai salvar o sistema de produção. Uhum. Aditivo é cereja de bolo. Mas ele tem que estar lá. Tipo, eu não abro mão hoje de trabalhar com suplemento sem aditivo. Eu não abro mão de engordar um animal no confinamento sem aditivo. Dados os benefícios, que são inúmeros, não cabe aqui a gente listar todos. Mas, via de regra, o meu aditivo número 1, tipo assim, ó, eu vou trabalhar com confinamento, eu vou trabalhar com suplementação. Quem vai estar lá? A monenzina. Existem cenários que a gente começa a discutir alternativas para ela. Mas o Matheus, via de regra, gosta de trabalhar com monenzina. Quando eu não trabalho, por exemplo, estou num sal mineral com monenzina não come. Pô, qual aditivo eu vou trabalhar como alternativa da monenzina? E a gente começa uma discussão de infinitas opções aqui. A mesma coisa no confinamento. Qual o cenário que eu não vou trabalhar com monenzina? Ah, tô com uma dieta com muito grão úmido que está já limitando o consumo dos animais. Vamos pensar uma alternativa? Então é sempre isso. Ou vão associar alguma coisa com monenzina para melhorar ainda mais o desempenho dos animais? Faz sentido. Mas, via de regra, se eu tivesse que escolher um para trabalhar em todas as situações, tipo assim, ó, você pode escolher um aditivo para trabalhar o resto da vida. Eu escolheria ela. Show. Pergunta 7. Você vai jogar para mim, mas eu quero ouvir a sua resposta primeiro. Como começar a fazer gestão? Que é o começo para você. Eu acho que é pelo arroz e feijão bem feito. Assim. Como começar a fazer gestão? Primeira coisa, o que eu faria? Pegaria 3 perguntas básicas que eu quero conhecer. Ou melhor, eu faria 3 perguntas para o meu sistema que acontecesse e eu monitoraria para ver se ela está acontecendo. Para mim, gestão é o que eu queria que acontecesse e o que está acontecendo. E eu pegaria, tipo, 3 informações básicas que eu sei que vão se correlacionar diretamente com a produção. Então, eu faria gestão da suplementação, quanto era para comer, quanto está comendo. Eu tentaria implementar um manejo de pasto e olharia para a gestão dele. Qual é a capacidade de suporte, quanto eu estou pondo de gado em cima daquele pasto. E eu olharia para uma gestão operacional de tarefas de limpar água. Qual que é a frequência que eu estou limpando o bebedouro, eu deveria limpar e qual a frequência que eu estou limpando. Acho que eu pensaria esses 3 assim, de básico. Para mim, você sabe que eu vou olhar muito mais para a gestão operacional do que para a produtiva. E Legal. você, que gestão você olharia aí? Eu acho que essa pergunta, ela vai muito... Hoje a gente fala muito de gestão e pouco se fala entre essa diferença de gestão operacional e produtiva que a gente tem tanto debatido. Eu acho que a pergunta vem muito pro como começar uma gestão produtiva. Então, eu concordo com você de olhar para esses pontos, mas para atender esse lado da questão.
eu faria a gestão, a princípio, conhecer a fazenda. Uhum. Obviamente, em números também. Uhum. Então, primeiro ponto, eu tenho que olhar, que eu tenho que entender, na verdade, que eu vou olhar a parte produtiva, que é a parte ligada ao rebanho, e a parte financeira, que está ligada no meu caixa. Quanto de dinheiro o negócio está rolando. Então, para começar, eu vou entender que essa pergunta veio de uma pessoa que não faz nada. Então, num cenário inicial, pensando na parte produtiva olhada para o rebanho, quantos animais eu tenho dentro da fazenda hoje? Ok. No segundo ponto, lógico, eu vou olhar por categorias. Então, o que eu tenho de vaca, o que eu tenho de garrote, o que eu tenho de novilha, assim por diante, de acordo com cada fazenda. Tendo isso, eu começo a correlacionar com o que você falou. O que eu tenho de área disponível de pastagem, suporte, assim por diante. Mas, a princípio, esses números eu iria levantar. Qual que é a quantidade de rebanho que eu tenho na fazenda hoje? A minha área de pastagem é o segundo ponto. Beleza. Segundo passo, olhando para o rebanho, eu começaria a anotar todas as movimentações que acontecem. Então, eu tenho o estoque inicial, eu começo a anotar todas as mortes, todos os nascimentos, as compras e as vendas, e no final do mês, no último dia, eu faço novamente essa contagem para saber o que variou do meu rebanho. Mês a mês eu vou fazendo isso. Perfeito. Ponto principal para começar a gestão, olhando para o rebanho. No financeiro, primeira coisa, a conta é específica da fazenda ou é uma conta particular que eu utilizo as duas coisas juntos? Se é particular, eu já faço a separação no primeiro momento. É a primeira coisa a se fazer. Vou no banco, crio uma conta específica da fazenda. Separo. Segundo ponto, eu começo a entender o que eu gasto dentro da fazenda. Mesma coisa com os animais, eu anoto com o financeiro. Tudo aquilo que eu gastei no mês, tudo aquilo que eu faturei no mês, tudo aquilo que eu vendi. No final do mês, eu faço novamente a conta de mais e menos e entendo se está positivo ou negativo. O segundo passo, ou o terceiro passo, no caso do financeiro, é a partir daí eu começar a colocar, pode ser num caderno desenhado, o que eu já tenho de boleto para pagar em cada mês. E depois eu vou criando o fluxo de caixa. Mas isso é uma segunda etapa, vamos dizer assim. Então, para começar, o que eu tenho de rebanho, qual que é a minha área, o que eu estou gastando, o que eu estou faturando e se minha conta é separada. Ponto, para aí. A partir do momento que eu fizer isso bem feito, eu olho para o segundo passo. Cara, sem complementos. Ficou espetacular. Beleza. Incrível. Passamos para a próxima, então. Perfeito. 8ª pergunta. Como saber quanto de ração tratar na TIP? Boa pergunta. A gente tem que entender assim, ó, a gente comentou lá na primeira pergunta, né? TIP é tratado de 1,5 a 2 peso vivo. Tem um trabalho que foi feito na APTA, inclusive está no capítulo do livro lá de TIP e tudo mais, que o pessoal tratou tinha 2 dotações diferentes. 6 cabeças por hectare ou 9 cabeças por hectare dentro de uma mesma massa de forragem. E a principal diferença foi consumo de ração. Quando eu tinha mais pasto, ou seja, menos animais por hectare, comeu menos ração. Quando eu tinha mais animais por área, comeu mais ração. Obviamente, se eu tenho pasto sobrando, o animal come um pouco mais de pasto e come menos ração. Se falta pasto, ele vai compensar em comer mais ração. Então, quando saber quanto tratar? Dentro do mesmo cenário, tá, Léo? Assim, ó, tô na seca com pasto seco. Tratar com 1,5 ou com 2. Depende do quê? Da sua lotação que você quer trabalhar. E aí, o que vale mais a pena? Olha para o custo de ração. Se a ração tá mais barata, compensa por mais animais na área, mesmo sabendo que os animais vão comer mais ração para produzir a mesma arroba. Mas se a ração tá barata, eu ganho menos por arroba, mas eu produzo mais arrobas. Foi o que o trabalho mostrou. Quando eu tinha 9 animais por hectare, eu produzi mais arrobas por hectare. Mesmo ganhando menos por arroba, se a ração tá barata, vale mais a pena. E se eu estou num cenário de ração muito cara, o que vale a pena fazer? Ter menos animais por área, porque eu vou gastar menos ração para fazer a mesma arroba, automaticamente me sobra mais dinheiro. Então, tratar com 1,5% a 2% é muito relacionado ao custo da ração. E aí tem outra brincadeira que dá pra gente pensar. Ter 9 animais por hectare ou 6 animais por hectare tem uma outra variável que pode mandar no jogo, que é o abençoado do ágio. Se eu tenho um ágio muito alto na reposição do meu boi magro, quando eu trago 9 animais por hectare, eu estou puxando 9 animais com ágio para o meu sistema. Então é uma outra brincadeira que dá para você olhar e fica aí para ponderar. Ah, mas é difícil. Não é difícil. Quando você entende as premissas do sistema, você consegue aplicar rapidamente a técnica ali e fazer a simulação do seu cenário. Inclusive, a gente tem o Simulapec
que é uma calculadora que dá para criar Consegue fazer cenários os dois cenários. e dá para fazer essa análise. Comparativos, no caso, né? Exatamente. Com preço de compra, ágil e assim por diante. Dá para deixar o link aí. Se você estiver no YouTube, a gente deixa o link aqui embaixo. Se estiver no Instagram, manda uma mensagem pra gente, a gente manda o link do Simulapec pra você conhecer. Tá. Pergunta 9. É mais uma cutucada do que uma pergunta. A história da balança me pegou semana passada. Cara, para quem não acompanhou a gente, eu tenho falado, o Léo tem concordado, então nós temos falado, se ele concorda, eu vou pôr ele no mesmo balaio, que para ganhar dinheiro com pecuária, não necessariamente precisa ter uma balança. E o ponto aqui, assim, quando a gente fala isso, as pessoas se agridem e começam a nos atacar, só que ela não está ouvindo. Vamos criar uma história, que a gente até falou dela ontem, no Detrás da Porteira. Que é a live semanal que a gente tem no YouTube. Exato, toda terça-feira às 7 horas da noite. Por exemplo, você foi no nutricionista. A balança é importante para fazer o protocolo inicial? Cara, é importante. Ele te pesa, você tem um peso, ele consegue calcular ali quanto você tem que comer, tá? E ele faz um planejamento nutricional para você. Ele manda você voltar daqui 30 dias. Ele te pesar daqui 30 dias vai garantir o resultado? Não, ele vai aferir o seu resultado. O que é mais importante do que aferir o seu resultado? Você fazer bem feito o que ele recomendou nos 30 dias. Quando eu falo isso, é exatamente nesse sentido. Para ganhar dinheiro com pecuária, a gente tem que produzir bem o animal. E para produzir bem o animal, a gente precisa ter manejo de pasto, manejo da suplementação, qualidade de água, manejo operacional, enfim. São vários fatores que compõem a rotina da fazenda que a gente deveria olhar, gerenciar e monitorar para fazer com qualidade para o animal ganhar peso. Você tem dúvida se eu der pasto de qualidade para o animal, ele vai ganhar mais peso? Com certeza. Se eu fizer uma boa suplementação e o operacional disso bem feito, vai ganhar mais peso? Água é importante, vai ganhar mais peso? Então, divisão diária e tudo mais vai compor os manejos e contribuir de forma positiva para o animal ganhar peso. A balança vai aferir o que eu fiz. Então, assim, para produzir bem o animal, eu não preciso de balança. A balança só é um atestado que eu produzi bem ou mal. Então, quando eu falar assim, a balança não garante que eu vou ganhar dinheiro. Ela é um melhorador do sistema. Ele é um dedo duro. É o que o pessoal tem questionado muito, né? Sem a balança eu não sei... Quanto eu estou produzindo. Exato. Mas se eu te falar assim, você prefere ter cerca de qualidade, coxo de qualidade ou ter balança de qualidade? Vou até reformular a pergunta para você agora. O que você gosta de fazer? Você tem R$1 para gastar. A balança custa R$1 e um pasto de qualidade custa R$1. Com o que você vai gastar? Para você não, deixa a pergunta pro pessoal. Exato. Eu gastaria com pasto, sem dúvida. Comenta aqui, né? Comenta aí embaixo, o que você gastaria se R$1? Em ter estrutura ou ter balança? E vamos pensar assim. O ponto é, Léo, quando a gente fala assim, não preciso de balança para ganhar dinheiro, não quer dizer que se eu não ter balança, eu não vou ganhar mais dinheiro. A balança vai te mostrar quanto você está ganhando e quanto você pode ganhar a mais. Exato. Agora tem lá a informação, ganhou 600 gramas. Eu não saber o que resultou para ganhar menos ou mais. Primeira coisa, 600 gramas é bom ou ruim? Depende, qual era o previsto. Então, assim, a balança é uma baita ferramenta. Tem. É importante demais. Porém, só ela não constrói resultado. Agora, se eu não tiver ela, eu consigo construir o resultado. Perfeito. É esse o ponto. E a mesma coisa para a gestão, por exemplo, que a gente fala tanto. Um sistema de gestão pode ser o melhor sistema do mundo. Se ele não for bem alimentado, eu não vou tirar informação nenhuma. Perfeito. É simples. Aí você falou, o GMD esperado era 600. Uma coisa que o pessoal está confundindo muito e a gente pode trazer nas próximas, mas gera um questionamento aí. Esse GMD esperado é o quê? É só do suplemento ou está envolvido o meu consumo de pasto? Porque a gente fala muito da suplementação e, teoricamente, o GMD que eu estou esperando é do meu proteinado, é do meu energético e assim por diante. Até que ponto isso faz sentido ou não? Perfeito. Baita debate para a gente ter. Entender que o ganho de peso do animal é o somatório de dois ganhos. O ganho do pasto e o ganho do suplemento. Se eu não entendo isso, eu estou o tempo todo agradando um e criticando o outro. Gosto. Acho que cabe... Vamos falar mais depois. Vamos ver se na semana que vem alguma pergunta nesse sentido pra gente aprofundar. Boa. Se você quer saber mais disso também, comenta aí. Última pergunta, pergunta 10. Confinamento. Tema importante pra gente. Existe um número mínimo de cabeças para valer o investimento? Léo, o que a gente tem que considerar? O custo operacional disso. A gente vai ter ali alguns custos e aí talvez você vai falar até melhor que eu sobre isso. Custo de um vagão, custo de... tudo mais. Mas enfim,
Eu tenho um boi e quero confinar ele. Consigo? Consegue. Por quê? Você pode pegar uma carriola, ir lá, cortar uma capineirinha, misturar com ração e tratar do animal no coxo fechado. Isso é um confinamento. Talvez a pergunta que a gente deveria fazer é assim, ó, qual que é a escala que eu tenho que ter de confinamento para aceitar alguns investimentos? Então, a partir de quantos animais justifica ter um vagão? A partir de quantos animais... Então, assim, ó, Isso. eu olharia... Confinar, nada mais é. Confinar é o quê? É fechar o animal num espaço, pôr um coxinho na frente dele, um bebedourinho ali do lado e fornecer tudo que ele precisa no coxo. Eu posso fazer isso com carriola. Eu posso fazer isso com uma carretinha. E posso fazer isso com um vagão que custa 1 milhão. Exato. O que eu tenho que entender é que ter mais animais vai me permitir diluir alguns custos de maquinário. Então, o fato de eu ter mais animais me permite ter maquinários mais tecnológicos. Eu acho que uma coisa que está envolvida também é quando a gente fala em confinamento, automaticamente vem na cabeça grandes estruturas com coxo, áreas enormes de coxo, o próprio vagão, toda a parte mecanizada e assim por diante. Então, automaticamente vem esse contexto de estrutura grandiosa. Aí sim é o que você falou, a gente precisa pensar em quantos animais eu preciso ter para sustentar uma operação eficiente dentro disso. Mas na verdade o confinamento é a mesma coisa, vamos pensar assim, da TIP, né? São os conceitos são as ferramentas de determinação e assim por diante. Se você fechar num espaço e fornecer a dieta prevista, os ingredientes estruturados, isso é um confinamento. Ó, deixa os haters me criticarem, mas vamos lá. Cara, eu já fui no confinamento, faz 12 anos que eu rodo por aí. Tiveram anos que o milho era muito barato. Sem lembrar aí, uns tempos atrás no Brasil, era comum fazer dieta de milho e grão inteiro. E cenários ainda que a gente somava com deságio da compra do boi magro. Então, era comum, todo fundo de quintal, a gente ver uma engorda de boi. Cara, uma vez estava no Espírito Santo, eu vi um cara pegar uma quadra de futebol society, fazer 2 cercas no meio dela e engordar boi com grão inteiro ali dentro. É um confinamento. É. Então, não tem essa regra assim, quantos animais... Talvez a pergunta de novo é, quantos animais eu precisaria ter para diluir os custos de ter um vagão? Da sua estrutura. Exato. Agora você pode confinar um boi com um saco de milho e pellet. É, porque a estrutura do Matheus vai ser diferente da estrutura do El. Ah, mas isso é caro. Cara, caro depende do seu cenário. Sim. Quando a gente começou com o Deus da Porteira, nossa, me fugiu o nome, mas tinha um guri lá do sul. A gente discutiu muito a questão de fêmea com grão inteiro. Só que ele estava comprando essas fêmeas com deságio e ganhando uma baita grana por cabeça na valorização das arrobas de entrada. Ah, é mais caro produzir um grão inteiro? É, mas no cenário justificou. Então, assim, talvez as pessoas precisam aprender a fazer um pouco mais de conta. Inclusive, dentro de um confinamento, manda muito a questão do manejo operacional. Muito mais do que uma dieta, muito mais qualquer coisa. Então, ter um bom manejo operacional faz todo sentido. Beleza. Pensando em confinamento, eu acho que você tem uma notícia para dar para a turma. Sim. E aí você que está editando nesse momento, só joga isso pro Instagram, não joga isso pro YouTube, porque no YouTube a gente não sabe quando é pro ar. Mas enfim. Mas assim, ó, pensando que o manejo operacional aqui manda na operação, até assim, ó, a gente está na beira de começar confinamento em volume no Brasil. Pensando nisso, para ajudar a galera de confinamento a construir mais resultados e construir mais margem, semana que vem, dia 8 e 9, segunda e terça, a gente vai fazer a virada do coxo. Vai ser 2 dias de evento, 100% online, gratuito, Léo. Só clicar no link aqui embaixo, garante a vaga. No YouTube? Clica no link aqui embaixo, faz seu cadastro e entra no grupo. A gente vai mandar o link lá no grupo. Não vai ser aberto. Então você tem que fazer seu cadastro. Importante. Se você quer participar, tem que se cadastrar. Não vai estar aberto. Não. Cara, é de graça. O único esforço que tem que fazer é diferente dos 2 lados da porteira. Clica aqui no link, se cadastra. Vão ser 2 dias para a gente falar de como ser mais eficiente, o que realmente manda no lucro dentro do confinamento. Virada do coxo, clica aí e garante sua vaga. É gratuito, galera. É só clicar e tá lá junto com a gente. E é assim, o que vai ser entregue tem muito curso caro que não entrega. Garanto. Então, aproveita. Clica aí. Feito? Feito. Entregue mais um papo? Mais um bate-papo. Chegamos no nome? Ainda não. Então, assim, ó, tem sugestão pro nome? Seguimos sem nome, mas comenta aí. Se tem algum nome, tá aqui, ó, caixinha aberta para vocês colocarem. Boa.
Está no YouTube. Comenta aqui embaixo qual que é o nome que você quer dar para esse bate-papo. Matheus e Léo. De frente com o Matheus e Léo. Bate-papo de porteira. Bate-papo de porteira é legal. Por dentro da porteira. Prosa de porteira. Prosa de porteira, Tem enfim. de tudo. Mas, lembrando, estamos no YouTube. Então, se inscreve, curte, compartilha, manda para amigo, manda para outro, porque a nossa ideia é fazer isso aqui virar rotina. Virar rotina, virar algo muito legal para nós e para vocês. E você fazendo isso, se inscrevendo, curtindo, compartilhando, comentando, o YouTube entende que isso é um bate-papo legal, que isso é interessante, ele começa a distribuir mais e a gente se empolga. Cara, e mais importante do que o YouTube é a gente também, porque assim, ó, dá trabalho tá aqui. A gente tá gastando nosso tempo. Se não for relevante, cara, a gente pode produzir outro tipo de conteúdo que seja relevante. Então a pessoa curtir, se inscrever, engajar com a gente, interagir, é até uma forma da gente saber que tá valendo a pena. Exato. Então, exatamente, comenta aqui. Você tem uma dúvida, tem uma pergunta. Quem sabe sua pergunta não é o tema do nosso próximo bate-papo. Coloca aí, interage com a gente. Contamos com vocês. É isso aí, bora lá. Feito? Bora.